Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Amém. Amém. Olá, mais uma palavra de Cristo para você. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse versículo fala a respeito do cumprimento de uma promessa de Deus que está registrado lá no Antigo Testamento, onde Deus fala através do seu profeta que Jesus viria ao mundo. E Jesus veio ao mundo, cumpriu-se essa promessa. Mas essa promessa não ficou só que Deus conosco só naquele tempo. Deus conosco todos os dias. O próprio Jesus relata aqui em Mateus
no capítulo 28, versículo 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que promessa maravilhosa! Deus está conosco através do teu Espírito Santo. Que Deus abençoe teu dia e que lembre-se, Deus está com você todos os dias. Luz do mundo, viestes à terra para que pudesses te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
peço uma lata de leite, imploro um pedaço de pão, suplico que alguém me aceite. Por vezes o que eu ouço é um não, e sigo nas ruas pedindo. Parece que o tempo parou na dor atroz que estou sentindo, na esperança que se acabou. É triste viver no abandono, saber-se que não é ninguém, não ter companhia nem dono, e nem fé que ainda vem. E hoje não tem pão nem leite, não tem gente a quem recorrer, que ouça, que ore e aceite o grito de quem quer viver. É triste viver no abandono, saber-se que não é ninguém, não ter companhia nem dono, e nem fé no que ainda vem. Deus dos desesperados, dos desvalidos que não tem lar, Deus dos desabrigados que não tem teto onde se abrigar, Deus dos desamparados, dos desprezados que não tem voz. recebe o nosso rogo, responde logo. Deus dos desesperados, dos desvalidos que não tem lar, Deus dos desabrigados que não tem teto onde se abrigar, Deus dos desamparados, dos desprezados que não tem voz. Recebe o nosso rogo, responde logo. Recebe o nosso rogo, responde logo. Por Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, grande é o som. Mas o
Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, hoje e sempre, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, que toda honra, glória e louvor seja dado a Jesus, o nosso Senhor. Eu saúdo vocês com a doce paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais esse culto que você já vem participando com adoração. Agora nós vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor a partir de uma expressão que Paulo usa. O texto que vamos basear aqui é de Efésios capítulo 4, versículo 1. Ele diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Queria repetir essa primeira parte que é onde nós vamos estar meditando. Ele diz: eu, o prisioneiro no Senhor. Essa expressão vai ser a base para a nossa meditação. Mas antes vamos pedir em oração que o Senhor nos ilumine e que nós possamos ouvir a sua voz, a voz dele, nos comunique nessa meditação, nessa noite. Pai querido e amado, queremos, ó Deus, nesse momento, abrir nossos corações e desentupir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, a cada um de nós. Comunica a Tua verdade. Comunica a Tua vontade para cada um de nós. E que todos nós possamos, ó Deus, de fato, sair, Senhor, edificados nesse momento, alimentados pela palavra, Senhor, e também direcionado pelo Espírito Santo. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo é um homem que tem uma história muito interessante. E aqui nesse texto ele está dizendo que ele é o prisioneiro do Senhor. Ele também é conhecido por escrever uma carta que é chamada de uma carta da alegria, que é a carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, ele fala 3 vezes aqueles irmãos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se nós não soubéssemos, através do que ele mesmo diz aos Filipenses, a gente nunca saberia que quando ele escreve aquela carta da alegria, ele está preso. Ele estava na prisão, prisioneiro dos romanos, por indicação, por denúncia dos judeus que odiavam Paulo, principalmente os judeus não convertidos a Jesus Cristo. Então Paulo ele toma essa ideia de que ele é um prisioneiro, mas, no entanto, ele é um prisioneiro diferente. E essa diferença faz com que ele se congratule, que ele fique alegre. Ora, Paulo foi um homem que foi perseguido, foi apedrejado muitas vezes, ele enfrentou frio, fome, ele passou por muitos tipos de privações, ele enfrentou os inimigos e perseguidores dele, tanto inimigos externos à igreja, mas às vezes até inimigos internos da igreja, que eram os judaizantes. Ele, por exemplo, nesse momento que ele está escrevendo, tanto aos Filipenses, quando ele escreve também aos Efésios, o texto que nós lemos, ele está preso em Roma. E mesmo diante dessa prisão, ele não se sente acuado. Ele não se sente um prisioneiro de César. Ele se acha um prisioneiro de Jesus Cristo. Porque é diante de Jesus que ele se encontra, é por conta do nome de Jesus é que ele está preso. E ele tem satisfação em ser um prisioneiro por conta de pregar a mensagem do Senhor. Então, por isso que ele se coloca como o prisioneiro do Senhor. E em todas essas situações que ele se encontra, ele, de fato, tem um entendimento espiritual da situação dele. E ele consegue converter essa realidade de ser um prisioneiro para que o evangelho cresça, para que as pessoas se alegrem. Por isso que ele vai dizer aos filipenses: se alegrem comigo. Ele tinha uma visão diferente, tinha uma perspectiva diferente da vida, porque era uma perspectiva espiritual. E nós sabemos que existe muitos tipos de prisões. E nós vamos, antes de falar da prisão em que Paulo está se referindo a ele mesmo, vamos falar um pouco, por exemplo, da prisão real. A prisão de realmente você ser algemado e ser posto em cadeia. Paulo ele foi posto em cadeia. Ele estava preso em cadeia, que é a expressão que ele usa aos filipenses. E em nenhum momento, nessa prisão em cadeia, ele se enxerga numa situação como um drama. Ele não fica dramático. Você não vê Paulo aqui em lágrimas, em lamentações,
Ele não faz nenhuma murmuração, nem mesmo indagações do porquê estava preso, porque sabia muito bem qual era o motivo de que ele estava preso, e isso era motivo de orgulho para ele, porque ele foi um preso por fazer a obra do Senhor. Então, se não fosse ele mesmo dizer que ele estava preso, nós realmente nem saberíamos que estava preso, dada a essa questão da sua alegria, da sua satisfação em ser um prisioneiro de Cristo. A sua carta alegre é uma carta escrita na prisão real. E aí Paulo tem o entendimento de que ele está preso, mas a palavra não está algemada. Ele fala sobre isso. Paulo ele é prisioneiro de Cristo e não de César. Então, como ele era um prisioneiro de Cristo, e ele não se considerava um prisioneiro de César, ainda que estivesse preso nas prisões romanas, ele podia livremente, com a liberdade de espírito que ele tinha, continuar fazendo a missão. Ele continuava empenhado nas coisas divinas. Por quê? Porque a agenda de Paulo é dirigida por Deus, não pelos homens. As circunstâncias podem até estar fora do nosso controle, mas ela nunca, jamais está fora do controle de Deus. E Deus permitiu aquela prisão, e diante daquela prisão, Deus deu a oportunidade de que Paulo, inclusive, evangelizasse até a guarda pretoriana, e ele evangelizou alguma dessas pessoas. Um desses registros que nós temos de alguém que se converteu quando Paulo estava preso, se encontra lá em Atos capítulo 16. O carcereiro encontrou a salvação enquanto Paulo estava preso. E o texto lá diz que quando Paulo estava preso, ele e Silas, que estavam presos, eles estavam adorando a Deus. As cadeias reais, as algemas, as correntes reais não prendem o espírito de Paulo, assim como não prende o nosso espírito. Uma vez eu estava lendo uma das obras de um prisioneiro do campo de concentração nazista, e ele fala sobre essa questão. Ele era um psicólogo, então ele meditava muito sobre toda aquela situação que ele estava vivendo, e ele chegou à conclusão firme de que, ainda que ele fosse um prisioneiro nazista, os nazistas não conseguiram prender a sua coisa mais importante. Eles não conseguiram prender a maior de todas as liberdades, que era a liberdade do espírito. Então ele, mesmo diante de toda aquela situação, ele teve força espiritual para enfrentar tudo aquilo, para não buscar o suicídio, para não se render. E ele foi um dos poucos judeus sobreviventes aos campos de concentração nazista, porque ele encontrou essa força em Deus, e ele entendeu que os nazistas podiam colocar ele dentro de um campo de concentração, mas não podiam aprisionar o seu espírito. Paulo era um homem de um espírito livre, de um espírito liberto, de um espírito que entendia as coisas de Deus e estava submisso a essa vontade de Deus, ao desejo do que Deus tinha para ele. E ele aproveitava a oportunidade do que ele poderia fazer no meio daquela situação. Ele convertia todas as tragédias, todos os dramas, todos os sofrimentos em algo positivo. Ele encontrava sentido nas coisas. E ao encontrar um sentido naquilo, ele se utilizava. Então ele entendeu que, mesmo preso, ele tinha liberdade, e principalmente liberdade para continuar testemunhando a graça que ele recebeu da parte de Deus. Ele não só teve a oportunidade de evangelizar e converter ali o carcereiro, mas ele aproveitou aquela oportunidade de, como prisioneiro do Império Romano, chegar até o imperador. Então ele, como ele também era um cidadão romano, ele se aproveita dessa situação e diz: eu quero ser julgado por César. E iam colocando ele, mudando ele de cidade em cidade, e colocando ele cada vez mais próximo do imperador, porque ele queria agora era evangelizar o próprio imperador. Deus tinha esse propósito na vida de Paulo. E Paulo entendeu isso, mesmo em cadeias, e conseguiu estabelecer isso como um propósito na vida dele. E a alegria de Paulo era poder continuar servindo a Deus, preso com algemas, mas com o espírito liberto. Esse tipo de prisão que Paulo faz referência a si mesmo, de uma prisão de Cristo, é algo maravilhoso, prisioneiro da vontade do Senhor. Então, por isso que Paulo pode dizer aos filipenses: alegre-me com todos vocês,
me congratulo. Assim, vós também, na mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É uma história interessante de uma guerra antiga entre Grécia, aquelas nações gregas antigas, da Batalha de Maratona, que foi uma das grandes guerras. Diz que um mensageiro, ele fez uma corrida muito grande para levar a notícia da vitória. Tanto que depois esse tipo de corrida virou maratona, o nome por conta da Batalha de Maratona. E diz que quando ele chegou no destino dele, depois de ter caminhado milhas e milhas de distância, na verdade corrido milhas e milhas de distância, ele chega diante das pessoas que ele tinha que passar a mensagem e dizer: alegrem-se comigo, congratulai-vos comigo. E aí ele dá um suspiro e morre, por conta de tanto tempo correndo, com fome e com sede e exausto. Mas a palavra que ele quis dizer, a mensagem que ele quis dar, ele conseguiu cumprir. Alegrem-se comigo, porque estava trazendo uma alegria. Paulo levava a alegria da salvação às pessoas e nenhuma cadeia, nenhuma algema proibia ele disso. Existe outro tipo de prisão, uma prisão que boa parte da humanidade se encontra. A Sagrada Escritura declara que o mundo inteiro é prisioneiro e está sujeito ao pecado. O pecado escraviza, o pecado oprime as pessoas. Ela prende as pessoas ao pecado. E nós sabemos muito disso. Paulo ele fala muitas dessas coisas, o Antigo Testamento fala disso, o Novo Testamento fala disso, dessa prisão. Tanto que em Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre essa questão de que ele, mesmo conscientemente, querendo fazer o bem, ele não consegue. Existe uma prisão, existe uma cadeia, uma corrente nele que proíbe ele de fazer aquilo que era para fazer corretamente, segundo a palavra de Deus. E ele fala isso sendo um judeu. Ele fala isso dentro desse entendimento de uma pessoa que ainda não foi regenerada, que ainda não foi liberta. E esse é o estado que muitas pessoas se encontram na humanidade. Muitas pessoas ainda são presas do diabo e sujeitas à escravidão do pecado. Elas não têm liberdade. E essa prisão, inclusive, conduz elas a um outro tipo de prisão, que é a prisão mental. Essas pessoas, elas são presas do egoísmo, da soberba, da ganância e de outros tipos de sentimentos e vontades e prazeres pecaminosos, a qual faz com que o ser humano fique preso ao seu eu, às suas paixões e a todo tipo de vontade que não agrada a Deus. Ela não consegue estar liberta disso. Quando a pessoa é presa da própria mente, presa do pecado, ela pode estar até livre, mas ela vive oprimida, ela vive triste, ela vive de uma forma que a Bíblia chama de trevas. E essas pessoas precisam ser libertas. Essas pessoas precisam ser libertas por Jesus Cristo para se arregimentar também ao exército de Jesus Cristo e assim alcançar a liberdade. E essa liberdade que Jesus dá é uma liberdade muito interessante. Ele nos faz libertos. Jesus fala sobre isso lá em João, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele nos faz livre para que de livre escolha possamos amar a Deus e nos tornar seus servos. A palavra servos no Novo Testamento é uma expressão assim mais branda para o real significado. Ser servo de Cristo, no sentido original, é ser escravo de Cristo. Um escravo voluntário. Isso é bem interessante, porque no Antigo Testamento, quando fala sobre a questão de que os judeus eles deveriam, depois de um certo tempo, libertar os escravos, aí ele fala de que alguns escravos poderiam, por gostar dos seus donos, né, digamos assim, dos seus proprietários, dos seus senhores, melhor dizendo, por gostar de quererem continuar. E aí eles tinham que fazer uma coisa interessante, eles tinham que furar a orelha. Quando eles furavam orelhas, eles estavam declarando para todas as pessoas de que ele escolheu se tornar servo e escravo do seu Senhor, de forma voluntária. Se nós amamos Cristo, se nós queremos ser servo de Cristo, nós temos que fazer isso voluntariamente.
O Senhor ele não quer que nós venhamos por força e nem por violência ser servo dele. Ele não quer que a gente esteja como servo dele de forma oprimida, imposta. Ele quer que nós sejamos servos voluntários. E Paulo se acha esse servo do Senhor de forma voluntária. Ele escolheu ser um prisioneiro do Senhor. Ele está cativo ao Senhor pelo amor que ele viu do Senhor. Por isso que ele vai dizer que o amor de Cristo o constrangia. Então, depois de ele ver toda a ação que Deus fez para salvá-lo, depois que ele viu tudo que Jesus fez na cruz do Calvário para salvá-lo, ele ficou constrangido a tal ponto e ele, de livre escolha, resolveu se tornar um servo do Senhor. Resolveu ser um prisioneiro de Cristo. Essa expressão que ele usa a respeito de si mesmo, né, para falar dessa escolha voluntária. Então, diante das cadeias de Paulo, em que ele foi preso diversas vezes, por exemplo, quando ele escreve Efésios, ele está preso, quando ele escreve Filipenses, ele está preso, quando ele escreve Colossenses, ele está preso, quando ele escreve, por exemplo, também a Timóteo, ele está preso, quando ele escreve a Filemão, ele está preso. Então, diante de todas essas cadeias, mesmo preso numa prisão real, mas ele se considerava principalmente preso do Senhor. E aí ele se alegrava em ser preso do Senhor porque ele estava servindo ao Senhor. Ele estava cativo ao Senhor, estava obedecendo à vontade do Senhor para a vida dele, de que era levar o evangelho à guarda pretoriana e ao César. Então essa prisão é uma prisão diferente. É uma prisão que alegra. Por isso que ele escreve de forma alegre aos filipenses. Por isso que ele não murmura, não reclama, não faz drama. Porque ele é um prisioneiro do Senhor e isso trazia muita alegria a Paulo. Porque Paulo ele entendia que toda a vida dele era para o Senhor, inclusive estando preso. Ele vai dizer lá nos Romanos, capítulo 14, versículo 8, o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Seja livre ou seja preso, somos do Senhor. E a verdadeira prisão que nós temos que ter é a do Senhor. E preso do Senhor, a gente se sente livre para todas as outras coisas. Esse que é o grande paradoxo de ser prisioneiro do Senhor, é que nós estamos livres para todas as outras coisas. E claro que a liberdade é um valor inestimável. Nós devemos lutar pela liberdade. Como liberdade de crença, de expressão, de escolha, de poder ir e vir. Todas essas liberdades são autênticas e nós devemos realmente correr atrás dela. Mas a verdadeira liberdade é Jesus quem dá. E essa liberdade que Ele nos dá, que é a liberdade do Espírito, ela nos torna pessoas mais vivas. Ela faz com que a nossa vida seja mais abundante. E essa liberdade que o Senhor nos dá está ligada a ser cativo à vontade dEle. Então Paulo vai, por exemplo, dizer o seguinte: pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Olha só o que está dizendo: pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Ele está falando aqui, sendo escravo de alguém, sendo escravo de César, sendo escravo no Império Romano, sendo escravo de qualquer outro senhor aí, mas é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, ele vai dizer: quem foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Não é? Quem é preso em prisões de verdade ou é escravo de alguém, é liberto no Senhor. E quem é livre, quando chamado pelo Senhor, é escravo de Cristo. Esses paradoxos são muito interessantes, mas nós temos que entender justamente isso. É que nós somos do Senhor. E sendo do Senhor, Ele nos libertou para voluntariamente pertencermos a Ele. Para voluntariamente nos submetermos a Ele, obedecer a Ele, ser servo dele. E a palavra servo também tem um outro sentido na Bíblia, que é daquele que adora, aquele que presta culto ao Senhor. Quando Moisés
foi mandado por Deus libertar o povo de Israel do Egito para levar ao deserto. Ele usa essas duas expressões com o mesmo sentido. Liberta o meu povo para que possa me adorar no deserto. E outra vez ele diz, liberta o meu povo para que possa me servir no deserto. O liberto é esse que pode servir ao Senhor e pode adorar ao Senhor. Israel foi liberta do Egito para adorar ao Senhor. Nós fomos libertos do pecado para adorar ao Senhor. Nós fomos libertos do pecado para sermos servos do Senhor. É a melhor coisa que nós podemos desfrutar nessa vida é ser servo do Senhor, porque isso nos faz livre para todas as outras coisas. Olha só o que Paulo diz lá aos Coríntios. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós devemos levar cativo, preso, os nossos pensamentos em obediência ao Senhor, de forma voluntária, de forma até com paixão, né, em obedecer ao Senhor, em se alegrar com o Senhor. Estando aprisionado a Cristo é a única forma de a igreja poder experimentar no tempo que nós vivemos um avivamento, viver uma alegria contagiante, poder ver Deus fazendo coisas extraordinárias. Quando o seu povo é prisioneiro do Senhor, obedece ao Senhor, vive pela palavra. Os pensamentos do prisioneiro de Cristo é aquele que pensa segundo Cristo, que escolhe segundo Cristo, que decide as coisas baseado na vontade de Cristo, que se deixa ser levado por Cristo como o vento que sopra onde quer, não sabe para onde vem nem para onde vai, mas assim conduz todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então é muito importante que nós nos façamos prisioneiros de Cristo. O Senhor te liberta de todas as outras coisas, mas queira ser prisioneiro de Cristo. Queira ser escravo de Cristo. Queira ser um obediente a Cristo Senhor. E Ele vai te fazer, de fato, livre. Você vai estar na mesma situação que Paulo, em que Paulo ele vivia em alegria por ser um prisioneiro do Senhor e obedecer somente ao Senhor. Uma vez que a vontade desse Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. Como não querer ser prisioneiro de um Senhor? Como não querer viver de forma obediente, que nem um servo a esse Senhor, onde a sua vontade é boa, perfeita e agradável? Por isso, irmãos, sejamos escravos de Cristo, sejamos prisioneiros do Senhor. E aí possamos dizer, como Paulo e como outras pessoas poderiam também dizer no Novo Testamento, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você seja um prisioneiro do Senhor, que você viva na alegria de ser prisioneiro do Senhor. Prisioneiro do Senhor, mas livre do pecado e de todas as outras coisas que aprisionam o ser humano fora de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado e querido, eu quero te louvar e engrandecer o teu nome, porque em Cristo Jesus tu nos libertou, Senhor, da escravidão do pecado. Tu nos fez livre também das opressões malignas. E agora, na liberdade que alcançamos, ó Deus, nós voluntariamente nos fazemos prisioneiros de Jesus Cristo, para não viver uma vida de libertinagem, para não viver uma vida errada, errante, Senhor, neste mundo. Como Paulo disse, nós levamos cativos, presos todos os nossos pensamentos a Cristo Jesus, em obediência a Cristo Jesus, para que assim nós possamos, Senhor, viver a tua boa, a tua perfeita e tua agradável vontade. Vontade, Senhor, que para nós é boa, e para nós, ó Deus, ela edifica, ela nos abençoa, porque toda a tua vontade para conosco é de bem e não de mal, porque nós nem mesmo sabemos tudo que tu tem para nós. Paulo diz isso, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem que tu tem preparado para aqueles que te amam. E, Senhor, nós te amamos e tu também nos ama, então tu só tem coisas boas para nós. Então, obedecer a tua vontade é seguir num caminho que leva para a vida eterna e para colher muitos bons frutos. Que o Espírito Santo nos ajude a voluntariamente, diariamente,
sermos prisioneiros de Cristo Jesus nessas condições. Pai Santo, a todos os teus servos que tu fez, que tu tornastes teus filhos, tu abençoe, Senhor. Essa nova semana que se inicia terá muitos desafios, mas que cada um de nós possamos viver, Senhor, como prisioneiro de Cristo. E por Cristo, abençoado, guardado, suprido a necessidade, curado de todas as enfermidades, e que Ele nos dê vitória, e que na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoe em nós, para que assim sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, Senhor. Fica conosco, em cada lar, abençoa cada família, Pai. Ouve a oração e responde positivamente a oração do meu irmão e da minha irmã que te faz. Eu quero também colocar um pedido especial para os nossos irmãos enfermos, pelo teu servo Ricardo Bento, Senhor, pastor e colega nosso, que está, Senhor, ainda numa situação muito difícil de saúde por Covid. Tira ele daquele leito de morte, ó Pai, em nome de Jesus. Assim como ele e todos os outros demais irmãos e irmãs, conhecemos que o meu irmão e minha irmã aqui, que ora comigo, conhece também, tu estenda a tua mão curadora na vida deles. Em nome de Jesus é que eu te peço isso. Amém. Recebam a graça, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e sobre ti ele levante o rosto, te conceda graça e conceda paz. Essa graça que foi dada por Jesus Cristo, e faz que desfrutamos do amor de Deus e das santas consolações do Espírito Santo, de agora até a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol entardecer. É o Deus que no pó fez o homem e o universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é soberano. Por mais voltas deu ao mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. Este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos com uma palavra, faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é o Deus que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, e por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. E Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. E Jesus, meu Redentor amado,